Sou o Dr. Márcio Pereira, neurocientista, e dedico meu trabalho a estudar como o cérebro humano constrói emoções, vínculos e padrões de comportamento que raramente percebemos conscientemente. Hoje, quero falar sobre algo que parece simples à primeira vista, mas que esconde um dos conflitos mais profundos da mente humana. Por que você tem medo de ficar sozinho, mas vive infeliz acompanhado? À primeira vista, a resposta parece óbvia. As pessoas dizem que têm medo da solidão porque o ser humano é social, porque fomos feitos para viver em grupo, porque o isolamento dói. Essa explicação circula em livros, conversas, redes sociais e até em discursos científicos simplificados. Ela soa lógica, confortável e suficiente. Mas não é. O que quase ninguém percebe é que esse medo não nasce exatamente do desejo de companhia, nem do amor, nem da necessidade genuína de vínculo. Ele nasce de algo muito mais primitivo, mais silencioso e mais difícil de admitir: o medo de encarar a própria mente sem distrações. Quando alguém diz que não suporta ficar sozinho, geralmente não está falando da ausência de pessoas. Está falando da presença de si mesmo. O cérebro humano, ao longo da evolução, aprendeu a associar pertencimento à sobrevivência. Em tempos ancestrais, estar fora do grupo significava risco real de morte. O sistema nervoso, então, desenvolveu mecanismos automáticos para gerar ansiedade diante da separação, do afastamento e da rejeição. Esse medo não é racional. Ele é visceral. Ele surge antes do pensamento, antes da lógica, antes da escolha. O problema começa quando esse mecanismo, criado para proteger, passa a governar decisões emocionais em um mundo que já não funciona segundo as mesmas ameaças primitivas. Hoje, ninguém morre por passar uma noite sozinho em casa, mas o cérebro reage como se estivesse diante de um perigo iminente. O sistema límbico interpreta o silêncio, a ausência de mensagens, o fim de uma relação ou até um domingo sem planos como sinais de abandono. E abandono, para o cérebro, ainda significa risco. É nesse ponto que nasce o paradoxo. A pessoa entra em relacionamentos não porque deseja profundamente aquele vínculo, mas porque precisa silenciar a angústia que surge quando está só. Ela busca presença para anestesiar a própria inquietação interna. Busca conversa para fugir dos próprios pensamentos. Busca afeto não como troca, mas como regulação emocional. E, ironicamente, é exatamente isso que torna esses vínculos tão insatisfatórios. Porque quando o outro é usado como um calmante emocional, ele deixa de ser visto como um indivíduo e passa a ser percebido como um recurso, uma âncora, um amortecedor contra o vazio. A relação deixa de ser encontro e se torna estratégia de sobrevivência psíquica. O cérebro, nesse estado, opera em modo de escassez. A dopamina não surge da conexão genuína, mas da expectativa de alívio. O apego se mistura com ansiedade. O afeto se confunde com medo de perder, e lentamente, o convívio passa a gerar tensão em vez de segurança. A pessoa se sente acompanhada, mas não em paz. Está ao lado de alguém, mas internamente continua só. Isso acontece porque o mesmo sistema que cria o medo da solidão é o que sabota a capacidade de estar verdadeiramente com o outro. O cérebro entra em hipervigilância emocional. Ele monitora sinais de rejeição, interpreta silêncios como ameaças, exagera conflitos pequenos e se antecipa ao abandono. Tudo isso acontece abaixo do nível consciente. O indivíduo acredita que está sofrendo por causa do outro, quando, na verdade, está reagindo a circuitos internos que operam há anos sem serem questionados. E há algo ainda mais desconfortável nisso tudo. A sociedade moderna reforça esse padrão o tempo inteiro. Ela romantiza o estar junto, vende a ideia de que a felicidade é compartilhada, de que estar sozinho é sinal de fracasso emocional, de que o amor deve preencher vazios. Filmes, músicas, redes sociais, tudo aponta para a mesma direção. Estar só é perigoso, estar acompanhado é normal. Mas raramente se fala sobre o custo psicológico dessa narrativa. Porque quando alguém entra em um relacionamento para fugir da solidão, acaba levando para dentro da relação exatamente aquilo que mais teme: o vazio, a insegurança, a dependência, o medo de ser abandonado. E isso cria um ciclo silencioso de insatisfação, onde a pessoa não consegue sair,
porque tem medo de ficar só, e não consegue ficar, porque a relação a sufoca. É nesse ponto que surge a pergunta que quase ninguém quer fazer, mas que muda tudo quando finalmente é encarada. Se estar acompanhado dói e estar sozinho assusta, o que exatamente você está tentando evitar sentir? Essa pergunta marca o início de algo mais profundo, porque a resposta não está no outro. Está em um conflito interno que começa muito antes das relações adultas, muito antes das escolhas conscientes, muito antes das histórias que contamos a nós mesmos. E é exatamente esse conflito que começaremos a desmontar no próximo capítulo. Quando observamos com mais atenção o medo de ficar sozinho, percebemos que ele raramente está ligado à solidão em si. O que realmente assusta é o que emerge quando o ruído externo cessa. Quando não há mais mensagens para responder, vozes para ouvir, expectativas para atender. É nesse silêncio que o cérebro revela aquilo que foi cuidadosamente evitado por anos. O ser humano não teme a ausência do outro. Ele teme o encontro consigo mesmo sem filtros. Do ponto de vista neurológico, esse medo tem uma origem clara. O cérebro é uma máquina de previsão. Ele busca constantemente reduzir incertezas, antecipar riscos e manter uma sensação mínima de controle. Quando estamos sozinhos, sem estímulos externos, o sistema entra em um estado de varredura interna. Pensamentos reprimidos emergem. Memórias não resolvidas retornam. Sensações de inadequação, culpa, fracasso ou vazio encontram espaço para se manifestar. É por isso que tantas pessoas evitam o silêncio. Preenchem o tempo com ruído, redes sociais, relacionamentos, conversas vazias, qualquer coisa que impeça a mente de voltar-se para dentro. Não porque o mundo externo seja tão interessante, mas porque o interno parece insuportável. E aqui surge um ponto crucial. O desconforto que aparece na solidão não é criado naquele momento. Ele já estava lá. Apenas não havia espaço para ser percebido. A mente humana aprende muito cedo a associar alívio emocional à presença do outro. Ainda na infância, o sistema nervoso entende que a regulação emocional vem de fora. O colo, a voz, o olhar, a atenção. Isso é natural. O problema surge quando esse padrão não evolui. Quando o adulto continua esperando que o outro faça o que ele mesmo não aprendeu a fazer internamente, acalmar, validar, sustentar, conter. Nesse estágio, o relacionamento deixa de ser um encontro entre duas pessoas inteiras e passa a ser uma tentativa inconsciente de terceirizar o próprio equilíbrio emocional. A presença do outro vira uma espécie de anestesia psicológica. E como toda anestesia, ela funciona por um tempo, até parar de funcionar. É nesse momento que a insatisfação começa a crescer. A pessoa sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Reclama da relação, do parceiro, da rotina, do tédio, da falta de conexão. Mas no fundo, o incômodo não vem do outro. Vem do fato de que o outro já não consegue mais silenciar aquilo que insiste em emergir por dentro. O cérebro, então, entra em conflito. De um lado, o sistema de apego ativa o medo da perda, do abandono, da solidão. De outro, o sistema de autoproteção começa a gerar irritação, distanciamento emocional e até desprezo, como uma forma inconsciente de criar espaço e aliviar a tensão interna. É assim que muitas relações se tornam paradoxais. A pessoa teme ficar sozinha, mas passa a rejeitar a presença do outro. Deseja proximidade, mas se sente sufocada. Quer vínculo, mas não suporta intimidade real. E há algo ainda mais profundo operando por trás disso. O cérebro humano é extremamente sensível à coerência interna. Quando alguém vive em desacordo com suas próprias necessidades emocionais, quando ignora seus limites, silencia seus desejos ou permanece em relações que não refletem quem é, o sistema nervoso entra em estado de alerta crônico. Esse estado gera ansiedade, irritabilidade, cansaço emocional e uma sensação constante de insatisfação difusa. A pessoa não sabe explicar o que está errado, apenas sente que nada encaixa. E então, paradoxalmente, ela conclui que o problema é ela mesma, que talvez seja incapaz de amar, que talvez seja exigente demais, ou pior, que não merece algo melhor. Esse tipo de conclusão não nasce da razão. Nasce de um cérebro cansado de sustentar conflitos internos não resolvidos.
A sociedade, por sua vez, reforça esse ciclo ao romantizar a ideia de que estar em um relacionamento é sinônimo de sucesso emocional. Pouco se fala sobre a qualidade da presença, sobre a maturidade emocional necessária para sustentar um vínculo saudável ou sobre a importância de saber estar só antes de estar junto. Assim, muitas pessoas permanecem presas em relações que as diminuem não por amor, mas por medo. Medo de encarar o silêncio, medo de se confrontar, medo de descobrir que a solidão que tanto evitam não vem da ausência do outro, mas da ausência de si mesmas. E é exatamente aqui que surge a pergunta mais desconfortável de todas, aquela que quase ninguém quer formular, mas que muda completamente a forma como se enxerga os próprios relacionamentos. Será que o medo de ficar sozinho não é, na verdade, o medo de descobrir quem você é quando ninguém mais está ali para distrair você? É essa pergunta que nos leva ao próximo nível da análise. Porque para respondê-la, precisamos entender como o cérebro constrói padrões afetivos repetitivos e por que tantas pessoas parecem escolher inconscientemente relações que as fazem sofrer. Quando observamos a trajetória emocional de uma pessoa ao longo dos anos, raramente encontramos histórias isoladas. O que aparece quase sempre é um padrão. Relações diferentes, rostos diferentes, contextos diferentes, mas sensações estranhamente semelhantes. A mesma frustração, o mesmo tipo de conflito, a mesma sensação de estar dando mais do que recebe ou de se sentir emocionalmente preso. Isso não acontece por acaso. O cérebro humano não escolhe parceiros ao acaso. Ele reconhece padrões emocionais familiares, mesmo quando esses padrões são dolorosos. Aquilo que foi vivido nos primeiros vínculos, especialmente na infância, cria um mapa interno de referência sobre o que é afeto, proximidade, rejeição e segurança. Esse mapa não é consciente. Ele se forma antes da linguagem, antes da lógica, antes da capacidade de reflexão. Ele se instala como uma sensação corporal, uma expectativa silenciosa sobre como as relações devem funcionar. Se o afeto veio acompanhado de instabilidade, o cérebro passa a associar amor com tensão. Se o cuidado foi imprevisível, o cérebro aprende que amar é esperar. Se o reconhecimento veio apenas quando houve esforço ou sacrifício, o cérebro aprende que é preciso se anular para ser aceito. Com o tempo, essas associações deixam de ser percebidas como aprendizados e passam a ser sentidas como normalidade. É por isso que tantas pessoas dizem frases como "não sei por que sempre acabo em relações assim. Parece que atraio o mesmo tipo de pessoa. Quando tudo está bem, eu estranho." O que elas chamam de azar é, na verdade, coerência neurológica. O cérebro busca o que lhe é familiar, não o que é saudável. E aqui surge um dos mecanismos mais cruéis da mente humana, a repetição inconsciente. O sistema nervoso tenta, repetidamente, recriar situações semelhantes às do passado, não porque queira sofrer, mas porque, de forma primitiva, acredita que dessa vez poderá controlar o desfecho. É uma tentativa silenciosa de correção do passado. O indivíduo entra em relações que ativam as mesmas dores, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, na esperança inconsciente de que, agora, tudo será diferente. Mas como o ponto de partida interno continua o mesmo, o resultado também tende a ser. Esse processo consome uma enorme quantidade de energia psíquica. O cérebro permanece em estado de alerta, monitorando os sinais de rejeição, tentando prever comportamentos, ajustando-se o tempo todo para não perder o vínculo. O amor deixa de ser um espaço de troca e passa a ser um campo de vigilância emocional. E é nesse estado que surge a contradição mais dolorosa. A pessoa passa a desejar a solidão como alívio, mas teme profundamente o vazio que ela acredita que encontrará. Porque sem o outro, não há distração. Sem o outro, não há validação. Sem o outro, não há espelho. E o espelho interno, para quem nunca aprendeu a se sustentar emocionalmente, pode ser assustador. O cérebro, então, entra em um ciclo de dependência silenciosa. Ele passa a confundir presença com segurança, proximidade com valor, atenção com amor. E qualquer ameaça a esse sistema, um afastamento, um conflito, uma possível separação, é sentida como uma ameaça existencial.
É por isso que muitas pessoas permanecem em relações que as fazem infelizes. Não por fraqueza, não por falta de inteligência, mas porque, no nível mais profundo, o sistema nervoso acredita que o sofrimento conhecido é mais seguro do que o vazio desconhecido. A solidão, nesse contexto, não é temida pelo que ela é, mas pelo que ela pode revelar. Ela revela a ausência de um eixo interno sólido, revela a dificuldade de autorregulação emocional, revela a dependência de validação externa, revela a desconexão consigo mesmo, e essa revelação é profundamente desconfortável. Por isso, o cérebro prefere a repetição, prefere o conflito previsível ao silêncio incerto, prefere a frustração familiar ao risco de olhar para dentro e perceber que talvez toda a estrutura emocional construída até ali precise ser revista. A grande ironia é que quanto mais alguém foge da solidão, mais solitária se torna internamente. Porque passa a viver em função do outro, desconectada de si, dos próprios limites, das próprias necessidades e até dos próprios desejos. E é exatamente nesse ponto que a pergunta mais difícil começa a se formar. Uma pergunta que não diz respeito ao outro, mas à própria identidade. Se você não suporta ficar sozinho, quem exatamente você acredita que é quando ninguém está olhando? Essa pergunta nos conduz ao último estágio dessa análise. Um ponto em que já não é mais possível culpar o passado, os relacionamentos ou a sociedade. Um ponto em que a mente precisa encarar o que vem evitando há muito tempo. É isso que vamos explorar no próximo capítulo. Há um momento inevitável para todos em que as distrações deixam de funcionar. Não porque o mundo muda, mas porque o custo de continuar fugindo se torna maior do que o medo de parar. É nesse ponto que a solidão deixa de ser uma ameaça externa e passa a se revelar como aquilo que sempre foi. Um espelho. Não um espelho cruel, mas um espelho honesto. Quando alguém finalmente se vê sem o ruído das relações, sem a validação constante, sem o papel que aprendeu a desempenhar para ser aceito, algo desconfortável acontece. A mente, acostumada a se definir a partir do outro, perde suas referências. O silêncio deixa de ser apenas ausência de som e se transforma em presença de perguntas. Quem sou eu quando não preciso agradar? O que sinto quando não há ninguém para distrair minha atenção? O que em mim busca tanto ser escolhido? Essas perguntas não surgem de forma clara. Elas emergem como inquietação, ansiedade difusa, um mal-estar difícil de explicar. O cérebro, acostumado a fugir dessas sensações, tenta rapidamente preenchê-las com estímulos, redes sociais, mensagens, trabalho excessivo, novos relacionamentos. Mas quando isso já não basta, o confronto se torna inevitável. E é aqui que ocorre a ruptura mais importante, porque o medo da solidão nunca foi, de fato, medo de estar só. Foi medo de encarar a própria incompletude emocional, medo de reconhecer que parte da identidade foi construída para agradar, se adaptar, sobreviver. Medo de perceber que muitas escolhas não nasceram do desejo, mas da necessidade de não ser abandonado. O cérebro, ao longo dos anos, aprendeu a confundir amor com alívio, presença com segurança, aprovação com valor. E quando esses pilares começam a ruir, surge uma sensação de vazio que assusta, não porque seja destrutiva, mas porque revela o quanto se viveu afastado de si mesmo. Esse vazio, porém, não é um erro. Ele é um espaço. Um espaço onde o sistema nervoso, pela primeira vez, pode aprender algo novo. Que a regulação emocional não precisa vir de fora. Que o silêncio não é abandono. Que estar só não é o mesmo que estar desamparado. Mas esse aprendizado exige algo raro: tolerância ao desconforto. É preciso suportar a ausência de estímulos. Suportar a própria ansiedade sem anestesiá-la. Suportar a sensação de não saber quem se é por um tempo. A maioria desiste nesse ponto. Retorna a relações conhecidas, mesmo que dolorosas, porque o cérebro prefere o sofrimento familiar à reconstrução incerta. Mas aqueles que permanecem, ainda que com medo, começam a perceber algo fundamental. A solidão, quando atravessada com consciência, deixa de ser um vazio e se transforma em base.
É nesse estágio que o indivíduo começa a diferenciar carência de desejo. Começa a perceber que nem toda vontade de estar com alguém nasce do amor. Muitas nascem da fuga. E pouco a pouco aprende a sustentar a própria presença sem precisar se apagar para caber na vida de alguém. O paradoxo final é este. Só quando alguém aprende a estar só, sem desespero, é que se torna verdadeiramente capaz de estar com o outro. Porque aí o vínculo deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha. O outro deixa de ser um remendo emocional e passa a ser um encontro. A relação deixa de ser uma muleta e passa a ser um espaço de troca real. Mas essa transformação não acontece de forma dramática. Ela é silenciosa, sutil, quase imperceptível. Manifesta-se em pequenas decisões. Dizer não quando antes diria sim, sair quando antes ficaria, ficar quando antes fugiria. E talvez a pergunta final, a mais importante de todas, não seja se você tem medo de ficar sozinho, mas sim, o que exatamente você acredita que perderia se finalmente parasse de fugir de si mesmo? Porque a resposta a essa pergunta não define apenas seus relacionamentos. Ela define quem você é quando ninguém mais está ali para definir por você.